Se teus olhos te fizerem pecar, disse Jesus. Mateus 5, Marcos também fala sobre. Na verdade, é o texto ou parte de um todo daquilo que nós nominamos como o Sermão da Montanha. Existe um livro chamado Os 100 Maiores Sermões da História da Raça Humana, analisado por analíticos, especialistas, gente que é especial na arte da fala. Disse que desses 100 maiores sermões da história da raça humana, discursos, os 5 primeiros foram pronunciados, predicados, proferidos pelo mesmo pregador ou discursador, como preferir. Não pode ser outro, né? Senão Jesus. E catalogando esses 100 maiores sermões, o maior sermão de todos, da história da raça humana, que atende todas as diretrizes, contundência, organização de pensamento, mundo macro, mundo micro, poder de alcance, comentário sobre, enfim. O Sermão da Montanha é o número 1. Claro, proferido pelo pregador número 1, a saber, o Senhor Jesus. Se os teus olhos te fizerem pecar, o que isso fala? Comportamento. Alguém já disse que os olhos é a janela da alma. Não queremos que haja uma nação de mirolhos, como dizia um líder religioso da antiguidade, que a fim de eu não ter nenhum problema, de nenhum tipo de viés ideológico, eu não vou citar ou vou isentar a nomenclatura desse. Mas esse alguém disse que a humanidade não poderia ter o livro chamado Bíblia em mãos, porque senão teríamos uma nação de mirolhos, teríamos uma nação de amputados, porque nesse mesmo sermão é dito também que se os seus olhos te fazem pecar, arranca-o, pois mais vale entrar no céu mirolho, isso é, apenas com um olhar, do que ir para o inferno enxergando com os dois. Parece ser uma atitude, uma fala radical. Existe um livro de John Stott, nominado como O Discípulo Radical. Eu acho maravilhoso essa ideia do discípulo radical, por quê? Porque não existe discípulo que não seja radical. Quando você entende que isso é radicalismo, parece-nos que há um outro segmento ou que há uma outra configuração de discipulado. E não há. Ser discípulo de Jesus exige necessariamente um radicalismo, porque vai confrontando. Ele é de uma maneira confrontável, desculpa a redundância, confrontando diretivamente aquilo que o mundo entende como sabedoria popular. Se os teus olhos te fazem pecar, a janela da alma, alguém já disse aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Se teus olhos te fazem pecar, falando do meu comportamento, ou tornando-me tentador a mim mesmo, arriscando-me ou colocando-me em situação de risco, e eu não sou forte o bastante, é melhor não tentar. Se nem mesmo devo tentar o Senhor meu Deus, como disse Jesus, quanto mais me tentaria a mim mesmo. Eu não preciso nem mesmo ser tentado por mim, porque as coisas que me ladeiam já me são tentadoras, quanto mais eu tentar-me a mim mesmo. É loucura declarada. Mas não apenas os seus olhos, disse Jesus, se as tuas mãos, isso fala de obra, se os teus pés, isso fala de caminho. Então, comportamento pecaminoso, olhos. Pensamento pecaminoso, olhos. Obras, trabalhos pecaminosos, mãos. Caminhos tortuosos, pés. Então o discípulo radical envolve essa radicalidade. Eu preciso converter os meus olhos. Eu preciso converter as minhas mãos. Eu preciso converter os meus pés. Meus caminhos precisam ser alternados. Na verdade, com os pés dilacerados ou amputados, eu caminharei menos. Mas quem disse que eu preciso caminhar muito? Entre caminhar muito num caminho que é um descaminho, mais vale que eu caminhe menos, mas caminhe num caminho que de fato é um caminho a ser trilhado. Entre obrar muito ou obrar pouco, porque com as mãos destiladas ou amputadas,
com certeza minha mobilidade será reduzida e meu trabalho também será reduzido. Mas quem diz que eu preciso trabalhar muito? Na verdade, mais vale que eu trabalhe pouco, mas o pouco que eu trabalhar, eu trabalho de uma maneira digna. É isso que disse Jesus. Então eu não preciso enxergar muito, eu preciso enxergar como convém. Mas vale arrancar um dos meus olhos, se estes me fazem pecar. Eu não preciso trabalhar em demasia, ainda que isso faça com que os homens me intitulem como um indivíduo proativo, um indivíduo acima da média, acima da mediocridade. Eu não preciso trilhar muitos caminhos, eu não preciso palmilhar em muitos lugares, a fim de que eu possa dizer que eu sou um indivíduo experiencional, a fim de que eu possa dizer que eu sou um indivíduo vivido. Não preciso fazer isso. Mas vale que eu caminhe pouco, mas o caminho que eu caminhar seja um caminho dedicado ao legado. Mas vale que eu faça pouco, mas o pouco que eu fizer, que eu faça de fato algo que sirva de desfrute para alguém que está ao meu lado. Esse é o propósito. Então, às vezes, menos é mais. Acredite nisso. Às vezes enxergar menos pode ser enxergar melhor. Às vezes fazer menos pode ser fazer melhor. Às vezes caminhar menos pode ser caminhar com mais segurança, garantia. Não preciso caminhar rapidamente, pode ser vagarosamente. Até porque a Bíblia diz que a vitória não é dos que chegam primeiro, mas a vitória é daqueles que vão até o fim. Então que Deus nos ajude a entender esses princípios e aplicá-los em nossas vidas. Seremos muito melhor, veremos melhor, ainda que com menos olhos. Faremos mais, ainda que com uma mão defeituosa. Caminharemos mais, prosseguiremos mais além. Israel caminhou 40 anos, isso não quer dizer que eles estavam avançando. Então, não é apenas a quantitatividade, mas é a qualitatividade daquilo que eu enxergo, daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu penso, daquilo que eu produzo e no caminho que eu trilho. Que Deus nos ajude a sermos desse modo para a glória de seu nome. Amém.